Bom, e agora então nessa parte a gente vai falar um pouco dos modelos industriais, né? Os modelos de indústrias. O primeiro deles são as indústrias de bens de produção, que a gente pode chamar também de indústrias de base ou ainda de indústrias pesadas. O que são esses três tipos de indústria? São indústrias que pegam a matéria-prima bruta, né, vinda ali do setor primário, e transformam essa matéria-prima em uma matéria-prima processada. Ainda é uma matéria-prima. E ela é de base justamente porque essa matéria-prima processada, ela serve de suprimento, né, de produto, para outras indústrias conseguirem mobilizar ali o seu parque industrial, conseguirem fazer com que a sua indústria de fato funcione. Então a gente tem a indústria extrativista, que é aquela que pega, que extrai os bens naturais em escala industrial com planejamento, que é o caso do petróleo. Então a gente tem a Petrobras aqui no Brasil. Ela vai lá no mar, retira o petróleo do fundo do mar, processa esse petróleo, então ela pega o petróleo bruto e transforma em petróleo processado. Esse petróleo vai servir para muitas coisas dentro do próprio processo produtivo, para outras indústrias. Pode servir como fonte de energia, se ele for usado numa termoelétrica. Pode ser utilizado por uma indústria que processa esse petróleo e tira os derivados do petróleo para produzir outros produtos. Enfim, a indústria petroquímica ela é uma indústria de base justamente porque o petróleo vai ser usado ainda como matéria-prima em outras indústrias no processo produtivo. Certo? A gente tem as indústrias de bens intermediários, né? Que é aquela que pega, que faz o beneficiamento, ou seja, a manipulação da matéria-prima e produz utensílios que vão ser usados ali no processo produtivo. Então a gente tem a indústria de autopeças. Aquelas peças ainda vão ser usadas por outras indústrias para compor as máquinas de outras indústrias, né? Para fazer a manutenção de máquinas de outra indústria, ou inclusive vai ser parafuso para outra indústria, enfim. E os de bens de capital, que é aquela que produz a própria máquina. Então ela vai pegar, é uma indústria que produz máquinas e vende máquinas para outras indústrias usarem aquela máquina para um determinado fim. Então elas são de base porque elas geram matéria-prima, elas geram produtos que outras indústrias vão consumir. Então, por isso que ela é bens de produção. Ela produz bens para produção, certo? Outro tipo de indústria é a indústria de bens de consumo, que é de fato os produtos que chegam para a gente. Então a gente tem as indústrias de produtos duráveis, né, que é aqueles que não se esgotam ali no consumo. Então tem um tempo de vida útil muito longo, que são as roupas. A gente não usa uma roupa uma vez e joga fora. Bom, pelo menos eu espero que não. Algumas pessoas não repetem roupas, não é mesmo? Mas não é porque a roupa estragou, é porque a pessoa não quer repetir roupa. Mas roupa, em tese, é um bem durável. Dura anos. Se a gente cuidar bem, se a gente, enfim, usar. Mesmo não cuidando tão bem, ainda vira um pano de chão. Então tá ali bem, né, usável, bem durável. Tem os não duráveis, que é aquele que se esgotam no consumo, né? Tem um tempo de vida útil muito curto, que é comida, basicamente comida. Se eu chego num restaurante, eu pego aquela comida e eu não consumo aquela comida, ela vai pro lixo, ela não é reaproveitada pro próximo cliente. Então ela se esgota ali no produto. E se eu como, enfim, consumir inteira, já tá aqui dentro, segue o bonde, né? Eu falei que as motos eram constantes, né? Tem os semiduráveis, que é aqueles que têm um tempo de vida não tão longo, mas também não tão curto. E isso a gente vê nos celulares. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de produto, né, semidurável, a gente fala que ele tem um tempo de programação, né? Ele sofre o que a gente chama de obsolescência programada. Eles duram um tempo lá, sei lá, 2 anos, 3 anos, e depois não recebe mais atualização, não consegue mais fazer porra nenhuma no celular. E aí a filha da puta da Apple, a filha da puta da Samsung te obriga a trocar essa merda desse aparelho. Sofro. Mas é o que a gente chama de obsolescência programada, que são semiduráveis, né? Eles sofrem uma deteriorização programada, mas eles não têm um tempo de vida tão longo nem tão curto, né? A gente consegue fazer a utilização deles por um tempo razoável aí. Beleza?
E essas indústrias, então, elas estão distribuídas. Como que elas estão distribuídas? Como que eu decido onde que eu vou pôr uma indústria, onde eu não vou pôr? Quais são os pontos principais para eu decidir colocar a minha indústria num lugar ou não colocar a minha indústria num lugar? A gente chama de fatores de atração os fatores que atraem mesmo aquela indústria, que fazem com que uma empresa queira colocar sua indústria naquele país. E quais são esses fatores, né? Infraestrutura moderna em transporte e energia. É aquilo que eu falei na Revolução Industrial. É muito caro eu investir numa indústria em um local em que eu não consigo escoar essa produção, que eu não consigo exportar essa produção. Porque aí eu vou ficar refém de um modal de transporte muito rudimentar, né? Se eu tiver que carregar toneladas de sei lá, cerveja numa charrete, não vale a pena. Numa cidade que só tenha charrete, não vale a pena para uma indústria, para uma empresa investir na produção naquele local. Mas se eu tenho uma malha ferroviária, se eu tenho um sistema de transporte rodoviário muito eficiente, se eu tenho um sistema de transporte aéreo muito eficiente, óbvio que as empresas querem construir ali, né? Querem implantar a sua indústria ali. E energia também. Eu preciso instalar a minha indústria perto de um local em que se produz energia. Então, perto de uma hidrelétrica, perto de uma termoelétrica, perto de uma usina nuclear, algum lugar que me forneça energia em grande quantidade para o meu processo produtivo conseguir se estabelecer ali. Beleza? 2. Mão de obra excedente e barata. Esse é um dos grandes problemas que a gente trava contra uma indústria, porque elas querem um local em que tenha muito trabalhador e que esses trabalhadores aceitem trabalhar por mão de obra barata. E não é porque todos esses trabalhadores vão trabalhar ali naquela empresa. Elas querem que tenha muito justamente para eu chegar em um e falar assim, ó, você vai ganhar R$400 por mês. Você quer? Ok, vem trabalhar. Não quer? Tem outra ali que aceita. Então eu não preciso de você, eu tenho outra ali. E isso é muito problemático, porque você precariza o serviço do coitado do trabalhador. E aí ele aceita salários irrisórios, salários muito pequenos, porque sabe que se ele não aceitar, ele vai passar necessidade e vai ter outro que aceite. Então a empresa não vai dar uma contraproposta. A empresa não vai aceitar que ele fale, não, eu mereço mais. Entendeu? Esse é um dos pontos mais problemáticos que a gente vê nesses fatores de atração. Certinho? 3. Oferta de mercado consumidor e matéria-prima. Primeiro, eu preciso ter... Nome de Jesus. 3. Eu preciso ter um mercado consumidor ali, porque primeiro, eu consigo vender os meus produtos. Então eu produzo um produto e já coloco para vender nas lojas ali da cidade. Se eu tiver mercado consumidor ali, perfeito. As pessoas vão comprar meu produto, eu não vou ter o menor problema. Matéria-prima. É muito importante que as minhas matérias-primas venham de perto, né? Então eu tenho que instalar uma indústria que esteja no local, que tenha um transporte bom, que tenha energia perto, que tenha matéria-prima perto. Porque é muito difícil, é muito caro eu trazer matéria-prima de muito longe para produzir aqui. Entendeu? É muito mais fácil eu tiver, sei lá, quem me forneça ouro, sei lá, bauxita, perto, porque aí eu pago muito menos no transporte. Empresário, dono de indústria, é uma pessoa tinhosa. Ela pensa em todos esses fatores e por isso que esses são os fatores de atração. É tudo que a cabecinha deles pensam para conseguir instalar a indústria em um lugar. Certo? 4. Bastante importante também. Flexibilização de leis ambientais e trabalhistas. Se eu vou instalar minha indústria no local em que as leis ambientais são rígidas, em que a fiscalização fica no meu pé se eu poluo um rio, se eu desmato uma vegetação, se eu contamino o mar, se eu contamino o lago, se eu contamino o rio, para mim não vale a pena, porque eu vou ter que pagar multa. Se eu vou para um lugar em que essas leis ambientais são frágeis, não tem fiscalização ali, é muito mais vantajoso, porque eu vou conseguir fazer tudo isso, poluir tudo isso, porque o processo produtivo é muito poluente. Então eu vou conseguir poluir tudo isso sem pagar multa, porque a flexibilização é muito alta dessas leis ambientais. Assim como as leis trabalhistas.
Porque se eu tiver que pagar muito direito para o meu trabalhador, economicamente para a indústria não vale a pena. Porque eu vou ter que dar muito dinheiro para pagar todos os direitos trabalhistas, tudo que a CLT, ou, enfim, a legislação de cada país ordena para os seus trabalhadores. Então eu preciso de um lugar que... Hoje tá osso, em nome de Jesus. Então eu preciso de um lugar que tenha flexibilização dessas leis ambientais para eu não pagar multa e das leis trabalhistas para eu não precisar pagar tantos direitos assim para o meu trabalhador. Certo? 5. Tecnopolos. Eu preciso estar numa região em que produza tecnologia. Isso é tecnopolo. Geralmente ele está atrelado ali a universidades, a faculdades, a institutos de educação, que são os produtores de tecnologia, né? Produtores de ciência que vão investir em tecnologia. Se eu estiver perto disso, se eu tiver um local em que pelo menos tenha um tecnopolo, essas tecnologias elas vão ser testadas primeiramente na minha fábrica. Então é muito mais vantajoso para mim, né? Eu vou ter uma tecnologia sempre ali atualizada, sempre de ponta, para eu conseguir produzir com maior facilidade e maior rapidez tudo aquilo que eu preciso produzir, né? E vantagens fiscais. Esse ponto é muito, muito, muito importante. Abre a caixinha do coração, coloca assim, ó, vantagens fiscais. Fecha a caixinha e deixa guardadinho no fundo do seu coração. Por quê? Para eu conseguir produzir, eu preciso ter menores impostos ou isenção fiscal. Ou seja, eu ser isento de pagar impostos, eu não pago impostos. Isso é importante porque economiza muito, 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 muito no processo produtivo. E isso gera o que a gente chama de guerra fiscal, que é a disputa entre cidades, estados, países, para ver quem vai ficar com aquela indústria. Porra, se eu sou, sei lá, São Paulo, você é Minas Gerais, a gente fica guerreando para ver, ó, não, eu dou 70% de desconto nos impostos. Minas Gerais fala, não, eu dou 80%. Ah, então eu vou isentar essa empresa dos impostos. A empresa vem para mim. Se a empresa não precisar pagar impostos ou pagar com muito desconto, ela vai para o seu território. Esse acho que é o ponto mais importante. Todos que a gente falou são pontos problemáticos, são pontos importantes. Mas a vantagem fiscal, ela é o cerne da questão. Porque a gente gasta muito dinheiro com imposto. Se a gente vai colocar qualquer coisa, principalmente no Brasil, que é um país muito burocrático, né? Se a gente vai colocar qualquer coisa dentro do Brasil, a gente paga muito dinheiro, muito dinheiro. E se eu tenho isenção fiscal, se eu não pago imposto, é o melhor dos mundos, né? E se juntar ainda os outros 5 fatores que eu falei para vocês, fechou, tô no paraíso. E é isso que os empresários, que os donos de indústria pensam na hora de colocar a indústria em um lugar. Mas se eles pensam nisso, a gente vai falar então um pouquinho antes dos tecnopolos. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem 3 tecnopolos. O que são tecnopolos? Lembram-se? Regiões que se produzem tecnologias, ligados geralmente a universidades. O primeiro tecnopolo, a gente está aqui, ó, bem no interiorzinho de São Paulo, que é o tecnopolo de Campinas, né? Que está ligado à Unicamp, que é a universidade que está em Campinas. Esse tecnopolo, ele volta a sua produção tecnológica, né? Para a área da agricultura, para empresas de computação, enfim. Mas a agricultura é a região mais forte, é o setor mais forte desse tecnopolo. Inclusive, a gente tem uma empresa, chama Embrapa, né, que faz pesquisas com grãos, com safras, enfim, para tornar a agricultura mais rentável e menos onerosa, né? Ou seja, reduzir o ataque de pragas, enfim, reduzir os prejuízos na colheita. A Embrapa aqui é o tecnopolo, é o setor do tecnopolo mais forte, beleza? Então, Campinas, ligado à Unicamp, sobretudo ali no setor da agricultura, aqui no interiorzinho de São Paulo. Mais longe, mais interiorzinho ainda, mais lá dentro, a gente tem o Tecnopolo de São Carlos, está ligado à UFSCar e à USP, né? A gente tem um campus da USP em São Carlos e a gente tem a UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos, que é em São Carlos. Aqui a gente já tem um destaque para a indústria de automobilística e eletrodomésticos. Então a gente produz muitos carros ali, a gente produz muitos eletrodomésticos, né? Geladeira, fogão, enfim, ali na região de São Carlos.
Guardem esses dois setores para São Carlos, porque eles são bem importantes ali, tá bom? Um pouquinho mais próximo aqui da capital, aqui mais para frente de São Paulo, a gente tem o Tecnopolo de São José dos Campos, que é ligado diretamente ao ITA, né? Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, que é então a indústria aeroespacial, produção de aviões, produção de jatinhos, produção de Boeings, produção de aviões mesmo, de helicópteros, enfim. Toda a produção aeroespacial, as novidades aeroespaciais, elas vêm aqui da região de São José dos Campos, ligado ao ITA. E aqui o ITA é uma universidade, né, uma faculdade de engenharia, né? Então, bem conhecida, bem exigente no seu vestibular e muito ligada ali à indústria aeroespacial. Mas a gente falou então todos esses fatores de atração, o que causa a repulsão, o que evita de uma pessoa instalar uma indústria em determinado local? É a gente pegar todos os fatores de atração e inverter. Basicamente isso. Então não gastem neurônios guardando os fatores de atração e os fatores de repulsão. Guarda os fatores de atração, porque os de repulsão é você colocar ao contrário. Então, se no fator de atração a gente tinha uma alta tecnologia de transporte, de energia, aqui a gente tem uma infraestrutura sucateada, tanto em transporte quanto em energia. E não só sucateada, mas saturada também, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, são regiões que tem muita gente morando. E, portanto, tem muito carro, muito trânsito. Isso não é legal para você escoar a produção. Você vai gastar com muito combustível e muito tempo parado no trânsito. E isso não é vantajoso, né? Você gasta bastante dinheiro. Então, a gente tem uma infraestrutura sucateada ou saturada ali em transporte e energia. 2. Mão de obra escassa e cara. Se eu vou para um lugar em que eu tenho pouca mão de obra, eu tenho que fornecer o salário que a população quer, porque eu não tenho mais muita opção, não tenho mais muita gente. E se ela for cara, se ela for sobretudo especializada, né, então graduada, pós-graduada, doutorada, mestrada, aí que os salários sobem demais e para mim já não vale mais a pena contratar um funcionário pagando os olhos da cara, né? Os olhos da cara entre aspas, porque é um preço justo por todo o ensino, né? Toda a especialização que ele demandou dinheiro, demandou tempo para fazer, né? Mas empresário quer guardar dinheirinho, porque a parte mais ideológica do corpo humano é, o bolso. Não se esqueçam disso, certo? 3. Pouca oferta de mercado consumidor e matéria-prima. Então, se eu vou produzir uma coisa que aquela população não vai consumir, eu vou procurar um outro lugar. Eu vou me instalar num lugar onde a população vai consumir o meu produto. Ou eu vou me instalar num lugar onde eu estou perto de matéria-prima, para não ter que gastar com o transporte dessa matéria-prima, né? Ou então rigidez de leis ambientais e trabalhistas. Se eu tenho fiscalização, como eu falei para vocês, dessas leis ambientais, eu pago multa, então eu não quero pagar multa. Se eu tenho uma CLT, uma legislação trabalhista muito forte, eu tenho que pagar muitos direitos, tenho que pagar muitas coisas para o meu trabalhador. Também eu não quero isso, porque eu gasto muito dinheiro com isso. Então, são todos esses fatores de repulsão, né? Aumento da carga tributária, então é um local que não me dá desconto no imposto, ou que não me dá isenção nesse imposto, e também já não vale mais a pena. Grandes índices de violência urbana, né? Se eu tenho muito assalto, se eu tenho muita invasão nas fábricas, que acaba acontecendo um assalto, né, leva ali um pouco de dinheiro, ou alguma coisa que custou alguma coisa cara, enfim. Também já não é legal. Perceberam que quase todos os fatores de repulsão são o contrário dos fatores de atração? Então não gravem todos, pelo amor de Jesus. Poupem cérebro, tá? Guardem memória. Grava os de atração, na hora que pedirem de repulsão, vocês só invertem, tá fechadinho, corre para abraço, belezinha? E aí a gente tem agora o cenário brasileiro.
Quais são os locais, então, que têm as atrações, né, em que as empresas instalam mais fábricas, e quais são os locais que as empresas não instalam mais fábricas? Bom, os locais de atração a gente tem aqui, basicamente, o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro hoje é um local de atração, justamente porque congrega quase todos os fatores que a gente conversou agora há pouco, né? Sobretudo aqui o interior de São Paulo, né? Então a gente tem bastante isenção fiscal aqui no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, né? E são locais, então, que as pessoas, que os empresários buscam para instalar suas empresas, suas indústrias. Os locais de repulsão, a gente tem a capital, São Paulo, é um local que não compensa, porque tem muita gente, muita violência, mão de obra muito cara, então aqui a capital de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro não compensam. E aqui no Acre, né, no Acre não, no Amazonas, perdão, a gente tem o... Me fugiu o nome. Zona Franca de Manaus. Lembrei. Deus é bom o tempo todo. Zona Franca de Manaus, que é um polo mais saturado, né? A gente instalou esse polo aí durante a ditadura militar e utilizou, explorou ele à exaustão. E hoje já não vale mais a pena, né? Então aqui eu já não tenho mais isenção fiscal, aqui eu já tenho uma mão de obra mais cara, uma mão de obra mais escassa, que já se especializou em outra coisa. Então as condições aqui são bastante caras para se manter uma indústria. Então eles preferem basicamente o Nordeste, por conta da congregação desses fatores de atração. Interior de São Paulo, né? Se vocês lembrarem, a gente tem 2 polos no interior de São Paulo, né? O polo de São Carlos e o polo de Campinas. Então é um nicho. É um local que eles encontraram. E o interiorzão do Rio de Janeiro, ali, sobretudo, o Vale do Paraíba, né? Pega Resende, enfim. Que está próximo, inclusive, de São José dos Campos, que é o local de mais um Tecnopolo. Certo? E quais são as áreas industriais específicas do Brasil? Esse mapa, eu quero que vocês... guardem no coraçãozinho de vocês. Tirem print, arrasta pra cima, curte, compartilha, guarda na memória, manda pra mãe, pro pai, pro vô, pra avó, pra tia, pro tio, pro irmão. Fala assim, me manda isso aqui antes de entrar na prova, porque isso cai demais. Cai não, despenca, né? Então a gente tem as áreas industriais na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, que é um local de produção basicamente de equipamentos eletrônicos, né? Então, televisão, informática, motocicletas, enfim. Coisas eletrônicas são bastante produzidas na Zona Franca de Manaus. Recôncavo Baiano, né? Que é aqui nessa regiãozinha da Bahia, que é uma indústria petroquímica. E aí eu queria que vocês puxassem uma setinha na hora de fazer a anotação e colocassem Polo de Camaçari, que é o grande destaque petroquímico aí da região. O Triângulo Mineiro, metalurgia, então a gente tem o quadrilátero ferrífero, com muita mineração, com muito ferro, né? Vocês vão ver isso na aula de geografia do Brasil, geografia física do Brasil, né? E o ABC paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, que é um polo de automobilístico. Então aqui a gente tem a Ford, a gente tem a Volkswagen, a gente tem a Toyota, a gente tem todas essas empresas do setor automobilístico produzindo e vendendo aqui no ABC paulista. Guardem esse mapa, mais uma vez, abre aqui com a chavinha do coração, pega esse mapa, coloca lá e guarda. Ah, faltou um, o Vale do Paraíba que eu falei para vocês, que é um polo de siderurgia, então vai produzir metais, vai manipular os metais ali. Belezinha? E aí a gente vai falar na próxima parte da aula do processo industrial no Brasil, como foi em cada um dos períodos aí. Belezinha?